certas substâncias na sua pele que evita que esse material urticante queime ele. Então ele se esconde dentro dessa anêmona, se protegendo de quê? Se protegendo dos predadores. Então eu tenho aí também um exemplo de protocooperação e um tipo de interação interespecífica que é harmônica, certo? Esse peixe, esse peixe conhecido como peixe palhaço, né? Ele ajuda a levar nutrientes. Na hora que ele está nadando ali, ele com fluxo de água, ele leva nutrientes para a anêmona também. Será até mesmo predadores que vão caçá-los, eles entram na anêmona atrás do peixe, terminam sendo capturados pelos tentáculos delas e são esses predadores são, no caso, predados pela anêmona. E aí o peixe palhaço termina se salvando, certo? Existe outro tipo de classificação para uma relação interespecífica harmônica. O exemplo dela, o inquilinismo, né? Inquilinismo. Alguém pode me citar um exemplo de inquilinismo? Que seria o inquilinismo? O que é inquilinismo? O próprio não diz. Oi, Luiz Henrique. O jacaré com aquele passarinho. Aqui seria já um outro nome, uma outra classificação. Mas é interespecífica harmônica, certo? Mas não recebe esse nome aí de inquilinismo. Aqui ele recebe o nome de comensalismo. Eu posso falar sobre o comensalismo. O que é o comensalismo? É quando uma espécie se alimenta dos restos mortais das presas de uma outra espécie. Seria comensalismo. Então, pergunta de concurso do EPICAR. Como chamamos o tipo de interação ecológica entre um animal que se alimenta dos restos mortais de um predador e esse predador? Comensalismo. Marca alternativa em que indica um exemplo de inquilinismo. Aí vamos botar lá: rêmora e o tubarão, a vespa e a barata. Ou a letra C, a gente coloca aí a orquídea e uma mangueira. Pronto. Letra C, inquilinismo. Por quê? A orquídea, ela é uma planta epífita. Todos sabem o que significa epífita, esse termo, epífita. O que são plantas epífitas? E aí, botânica. Botânica pura. O que são plantas epífitas? Plantas epífitas são plantas que elas vivem superficialmente sobre o caule, sobre o tronco de outras árvores. Elas não fincam suas raízes na seiva bruta nem elaborada, tirando o nutriente dessa árvore. Elas captam os nutrientes que estão, as partículas que estão no ar, as gotículas de água e os sais que estão no ar, suspensos no ar. Certo? É muito sensível às raízes das epífitas. Então, exemplo delas: bromeliáceas, as bromélias, as orquídeas, que são conhecidas como orquidáceas, certo? Então, elas são epífitas. Tem plantas que são semi-epífitas, mas a gente não vou citar exemplos aqui não, só as epífitas, que seria inquilinismo, certo? Elas são inquilinas de árvores em geral. Se ela vier um grão de uma epífita, de uma orquídea, agora mesmo eu tenho na minha casa, sobre uma azeitoneira, uma orquídea, coloquei lá, certo? Estava lá o broto e está agora se desenvolvendo, está crescendo, né? Logo eu tenho lá uma folha de orquídea, belíssima. Pronto, então vamos falar mais sobre esse tipo de interação harmônica e interespecífica. Alguém pode me dizer uma outra classificação? Luiz Henrique citou um aqui que eu falei, não, agora não, a gente fala depois. O comensalismo. Podem estar espécies de animais em que tem esse tipo de interação?